Olá! No nosso estudo do Livro dos Médiuns, estamos na primeira parte, no capítulo 3, e agora nós vamos ver o item 28, os parágrafos 1º, 2º e 3º, onde Kardec nos relata daqueles que estudam a doutrina espírita ou que entram em contato com a doutrina espírita, né? Qual a característica de cada um de nós dentro do conhecimento e da nossa percepção da doutrina com relação a nós e as nossas atitudes, né? Então, o item 28 inicia-se assim, Allan Kardec nos dizendo: entre aqueles que um estudo direto da doutrina convenceu, pode-se distinguir, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O Espiritismo é para eles uma simples ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos curiosos, nós os chamamos de espíritas experimentadores, né? Mas é a questão da fenomenologia. Segundo, os que veem no Espiritismo outra coisa além dos fatos, compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam, né? Infelizmente, nós temos espíritas não praticantes. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulhoso pleno de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira. Esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Suas relações são sempre seguras porque sua convicção os distancia de todo o pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é a regra da sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor dizendo, os espíritas cristãos. Essas três espécies de espíritas que entram em contato com a doutrina, né? Kardec utiliza-se também desta explicação no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre a parábola do semeador, a parábola de Jesus, né? Então, esta passagem, né, nos diz que aquele verdadeiro espírita, segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que sinceramente tenta dominar as suas más tendências. Ele não só admira a moral e não as pratica, não só se prende aos fenômenos espíritas, mas ele procura a sua transformação moral. Este é o verdadeiro espírita cristão. A respeito desse trecho de O Livro dos Médiuns, nós temos a mensagem de Emmanuel, escrita lá nos idos de 1960, em janeiro, cuja mensagem se deu no título de Conhecimento Superior. Diz-nos Emmanuel: na aquisição do conhecimento superior, não acrediteis que o deslumbramento substitua o trabalho. Nem julgues que o benfeitor espiritual, por mais amigo, possa efetuar a obra que te compete. O professor esclarece, o aluno, porém, deve equacionar os problemas da escola. O médico auxilia, o doente, contudo, deve atender-lhe às indicações. Toda realização pede esforço, toda construção pede tempo. Ou seja, a nossa transformação moral exige de nós
o esforço necessário para nos modificarmos e evoluirmos. Repara, diz Emmanuel, a árvore educada que se fez preciosa. É um monumento de beleza e vitalidade. Grandes raízes garantem-lhe a existência. Tronco robusto resiste à força do vento. Galhos crescem enormes ajudando a quem passa. Flores surgem desafiando geômetras e pintores. Frutos aparecem ricos de suco nutritivo. Fibras e folhas, seiva e perfume completam-lhe a respeitabilidade e a grandeza. Lembremos-nos, no entanto, de que o prodígio, atingindo às vezes centenas ou milhares de quilos, estava contido em essência na semente pequenina de apenas algumas gramas. Entretanto, se alguém não houvesse cultivado a semente minúscula, consagrando-lhe atenção e trabalho no curso dos dias, a árvore magnificente não se teria consolidado, afirmando-se em madureza e cooperação. Nesta comparação que Emmanuel nos faz com a árvore, né? A árvore em si, ela necessita de ajuda de mãos que plantem a semente, adubem a terra, reguem e fazem com que ela cresça reta, colocando-se uma haste para lhe firmar a planta tenra ainda, né? Mas o crescimento da árvore está embutida dentro da própria semente. Assim somos nós recebemos ajuda do plano espiritual superior, de todos aqueles com quem nós convivemos, mas o crescimento espiritual depende do nosso próprio esforço. Encerra Emmanuel esta lição dizendo-nos o seguinte: agradece, pois, o carinho dos espíritos generosos, encarnados ou desencarnados, que te amparam a experiência, aplicando-te as lições de que são mensageiros. Não admitas, contudo, que a presença deles te baste ao aprimoramento individual. Recorda que nem os companheiros da glória do Cristo escapam em positivo do serviço constante. Os apóstolos que lhe respiraram a convivência não repousam ante as flamas de Pentecostes, mas seguem luta diante da renúncia de renúncia em renúncia, adquirindo pouco a pouco a grande libertação. E Saulo de Tarso, visitado pelo próprio Mestre em pessoa, não para sobre o jogo solar da senda de Damasco, mas avança de suplício em suplício, assimilando o preço do sofrimento, o dom da divina luz. Ou seja, assim como na lição de O Livro dos Médiuns, né, consagrando-nos como verdadeiros espíritas cristãos, nós temos o auxílio da alta espiritualidade, dos que nos rodeiam, mas é o nosso esforço que fará com que cresçamos espiritualmente, né? Esta é a mensagem de hoje a respeito do Livro dos Espíritos e pedimos a todos aqueles que, como nós, desejamos divulgar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, o esclarecimento maior para a nossa consciência espiritual, que divulguem estes vídeos aos seus familiares, aos seus amigos, para que possamos juntos crescermos espiritualmente em direção a Deus nosso Pai. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.